Muito boa noite, irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso estudo do, do livro Breves Esboços dos Livros da Bíblia. E vamos dar seguimento aqui deste tópico. Primeira e segunda epístolas aos Tessalonicenses. Irmãos, fiquem à vontade para comentar, os irmãos que estão em comunhão, e os outros irmãos que, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, as irmãs também, né? Pode estar perguntando, pode estar pedindo para ler novamente algum trecho. Vamos iniciar. Primeira e segunda epístolas aos Tessalonicenses. A primeira referência bíblica a Tessalônica, uma cidade perto de Filipos, na província romana da Macedônia, se encontra no capítulo 17 de Atos. Por 3 sábados, Paulo disputou na sinagoga com os judeus, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Atos capítulo 17, verso 3. Apesar de alguns crerem, incluindo muitos gregos, homens maus, incitados pelos judeus, perturbaram a cidade. E Paulo e Silas foram obrigados a sair, ansioso para retornar, mas impedido por Satanás. Timóteo é enviado de Atenas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 3, versículo 1 e 2 e versículo 6. É sobre seu retorno que Paulo escreve sua primeira carta aos santos de Tessalônica, a mais antiga de suas epístolas. A segunda foi escrita provavelmente 18 meses, depois da primeira. Estas cartas são caracterizadas pela frescura do primeiro amor. A palavra de sua fé tinha se espalhado no exterior. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Tendo se convertido dos ídolos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles esperavam por seus filhos do céu, o libertador da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Tal testemunho não passa despercebido neste mundo, e, como seus irmãos na Judéia, eles sofreram perseguição. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Paulo não afirma seu apostolado. Em vez disso, em ambas as epístolas, ele tranquiliza os santos a respeito de diferentes aspectos da vinda do Senhor. A primeira epístola aborda a vinda do Senhor para a bênção de seus santos, tanto para aqueles que morreram, quanto para aqueles que estão vivos, em contraste com o dia do Senhor, um tempo de juízo, do qual eles tinham conhecimento. Na segunda epístola, encontramos que a esperança desses queridos santos tessalonicenses tinha sido abalada, pensando que o dia do Senhor já tinha vindo. Paulo mostra que certos acontecimentos devem primeiro preceder esse dia. Certos acontecimentos devem primeiro preceder esse dia.
É muito bom a gente ter em mente, né, essa diferença que o irmão está esboçando aqui entre a vinda do Senhor, que quer dizer o arrebatamento, a vinda do Senhor para a igreja, que é descrita em 1 Tessalonicenses 4, e o dia do Senhor, né, que é o dia que corresponde a todo o período da tribulação. Isso após o arrebatamento, né, quando vai estar acontecendo o juízo de Deus aqui na terra, né, durante todo o período de tribulação. Esse é o dia do Senhor. Bom a gente ter em mente para não confundir, porque isso é muito confundido hoje na cristandade por conta da má doutrina, né, da, da teologia que ensina que a igreja vai passar por tribulação, pelo período da tribulação, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Então tem muita confusão e tem muitos irmãos que acham que vão passar pela tribulação e tem alguns até que acham que já estão na tribulação, como os irmãos de Tessalônica, né, que já estavam, né, pensando que o dia do Senhor já tinha chegado pelas perseguições que eles estavam sofrendo. Ele achava que já estava tendo já o juízo, né, que eles sabiam, né, desde do Antigo Testamento que iria acontecer. Ele achava que já estava tendo ali. Aí o apóstolo Paulo vem explicando e revelando para eles e para nós também que haverá um evento antes disso, que é o arrebatamento, e que antes dessas coisas acontecerem, tem que acontecer certas coisas, né? Que é o que o irmão descreve aí, né? Paulo mostra que certos acontecimentos devem primeiro preceder. Aí está lá na segunda epístola, né? Que vai falar do homem da perdição, da apostasia, né, daquele que vai ser tirado do meio, que nós entendemos que é o Espírito Santo, que corresponde ao arrebatamento da igreja. É muito bom para a gente não se atemorizar, né, não viver atemorizado, esperando esses dias chegar, né, esses dias de tribulação, onde a coisa vai ser realmente, como é que eu posso descrever assim, né? Que a palavra descreve de que será um período de como nunca houve, né, de juízo, coisas acontecerão como nunca houve, né, na Terra. Então vai ser muito, muito mesmo, que diz, muito forte, né, muito forte os acontecimentos. Então, para a gente não ficar atemorizado, achando que a gente vai estar aqui ou esperando essas coisas, a gente está esperando o Senhor vir nos buscar, né? Nossa esperança é o Senhor a qualquer momento vir nos buscar, então a gente não deve estar pensando nessas coisas, a gente sim estuda, lê, né? Tem coisas que não são para a gente, que a gente não vai compreender totalmente, falando, né, de forma profética da escatologia, é para aquelas pessoas que estarão vivendo esse período, vai decifrar o que a palavra está, o que está escrito na palavra, mas que a gente descanse na vinda do Senhor, né? Que o Senhor vai vir nos buscar e a gente vai estar liberto da ira futura, né? Como está em Romanos, né? A gente foi salvo e também livrados da ira futura de Deus. É aí.
Se os irmãos não tiverem mais nenhum pensamento, a gente pode estar passando para a próxima. Queria fazer só mais um complemento aí, irmão Alexandre. Voltando no assunto de ontem, né, que nós estávamos comentando sobre a paz, né? Então, esse assunto ele cabe muito bem, essa paz que, infelizmente, ali é falar de duas paz ontem, naquele assunto que nós tocamos ontem, e infelizmente o cristão, que ele não entende a graça, né? Ele não consegue atingir essas duas paz. A primeira paz é aquela que o Senhor Jesus fez lá pela morte na cruz, fez a nossa paz com Deus, né? E a segunda paz é a de Filipenses, que é em você estar, vamos dizer assim, colocando as aflições, tudo que você for fazer, colocando diante de Deus, né? Nas mãos do Senhor, para Ele cuidar. Então, se der errado, às vezes, no trabalho, né, uma coisa, você colocou nas mãos do Senhor, você vai ficar contente, né? Você vai ter uma certa paz. E essa questão que o irmão Tata trouxe aí, ela casa muito bem, porque quando a gente sabe que nossa salvação já está garantida no Senhor, nós temos a fé que o Senhor Jesus, ele nos salvou sem mérito algum nosso. Então, quando vem vamos dizer, essas teologias que vem aí, a gente não vai se deixar levar, né? Então, essa paz que o Senhor oferece, que também fala em João 14, eu creio que é nesse sentido, né? O mundo não oferece. E um cristão que ele está ligado nas coisas do mundo, né? Não pensando nas coisas que são do alto, ele não, infelizmente não desfruta essa paz. E um cristão também que não tem certeza da salvação, ele não desfruta nenhuma das paz, nem aquela que é por meio de confiança e fé no Senhor, e nem aquela que é a certeza que o Senhor Jesus já foi o mediador da paz entre o homem e Deus, né? É só esse comentário aí. Muito interessante esse assunto, irmão, porque é algo muito, assim, vivido, né, nos dias de hoje, a falta da compreensão, né, dessa distinção que existe e daquilo que o Senhor já fez e nos dá certeza na sua palavra, que é a salvação, que é o nosso encontro com Ele nos ares e, e nos oferece o lar celestial. E tudo isso já está garantido pelaquilo que o Senhor fez na cruz. Então, a falta da compreensão disso e estar descansado nisso, na paz que já foi feita com Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus e o reconhecemos, né? A paz é feita com Deus, né? Nós deixamos de ser inimigo de Deus e passamos a ser filhos, e também a paz de Deus, né? Tem a paz com Deus, que o irmão Leone está explicando, e a paz de Deus que nos dá tranquilidade para viver nesse mundo hostil, nesse mundo, né, que não tem nada de bom para nos oferecer, um verdadeiro deserto. E a gente vê irmãos, infelizmente, levados por ventos de doutrina, ensinados por teologias humanas, e tentando consertar o mundo, né? É, se incumbindo de uma missão que Deus não deu, né? Que a palavra do Senhor não nos deu, que é de consertar o mundo, de transformar o mundo
em um lugar para o cristão viver. E a gente vê muitos de nossos irmãos, infelizmente, né, nessa senda, nesse trabalho, nessa busca aí, para que o mundo se transforme em um mundo cristianizado, em um mundo bom para um cristão viver, segundo as leis de Deus, algo que a gente não vê a palavra de Deus nos dar nenhuma luz sobre isso, né? A gente vê que o mundo já está fadado, já está determinado o destino dele, o que vai vir para ele é juízo, né? O que está determinado para ele é juízo. Quando o Senhor vier e trazer juízo para esse mundo e para aqueles que não receberam o amor de Deus para se salvar, infelizmente, né, vão estar lá reservados para a condenação e vai ser estabelecido o reino milenial de Cristo. Aí sim vai ter um reino, né, onde o rei é do céu, é o Senhor Jesus, vai estar estabelecido as suas diretrizes aí no mundo ainda, né, no seu reinado. Vai ter um reinado de justiça, mas enquanto isso não acontecer, isso não é para nós, não é para o cristão, é para aqueles que, para Israel, né, e para aqueles que nunca escutaram o evangelho, não é para nós aqui é aguardar o Senhor vir, na esperança que ele nos deu, né, de estar com ele, de ir para o nosso lar celestial. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso anseio, deveria ser todos os dias. É muito triste ver cristãos que deveriam estar com essa esperança fresca, esse anseio pulsando no seu coração, está aí batalhando, né, por esse mundo, com as afeições, com a expectativa nas coisas desse mundo, felizmente. Podemos dar continuidade aqui, irmãos? Tem mais algum pensamento? Vamos lá. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulos 1 a 3. No primeiro capítulo, encontramos os Tessalonicenses à espera da vinda do Filho de Deus, vindo do céu. No segundo capítulo, embora incapaz de visitá-los, o apóstolo tem essa confiança de que eles seriam sua alegria e coroa de glória diante do Senhor Jesus em sua vinda. No terceiro capítulo, tendo ouvido o relatório de Timóteo, 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3, verso 6, e tendo sido devidamente confortado pela sua fé, ele ora, abre aspas, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Versão AIBB. Aqui é falado da aparição do Senhor
com todos os seus santos. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulos de 4 e 5. A exortação continua no quarto capítulo com instrução quanto ao andar deles. O capítulo termina, no entanto, com detalhes importantes sobre a vinda do Senhor para seus santos. Aqueles que haviam morrido ressuscitariam, e, além disso, precederiam aqueles que estavam vivos e permaneceram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Dada a perseguição que os tessalonicenses sofreram e a sua aparente confusão neste ponto, este foi, sem dúvida, grande consolo. O capítulo 5 fala dos tempos e das estações, épocas, das quais eles eram bastante familiares. O dia do Senhor é extensivamente detalhado no Velho Testamento. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Eles não eram filhos da noite, eram da luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 4 e 5. Nós não dormimos, pois aqueles que dormem é de noite. Quem dorme, mas nós, abre aspas, mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Sobe mais um pouquinho aí, Jefferson. Sobe mais um pouquinho aí, Jefferson. Vai até aí Lá eu para eu não. ler a Aí, referência aí, que não está dando para eu ver aqui. é porque Ah, não aí, sobe mais não? vai para outro. Aí encerra aí. Aí eu dei um tempo para também algum irmão ter um pensamento. Ah, Mas leia aí então, se você puder, aí as referências, que para mim aqui não está aparecendo, não. depois de salvação, É, depois de salvação. a primeira Tessalonicenses, capítulo 5 versículo 8, tradução a IBB. O livro se encerra com várias exortações. Bom,
Alexandre? Oi, irmão. Você tirou a apresentação, Jefferson? Não está aparecendo aqui para mim, não. Ah, então o problema é aí. Tá aparecendo aqui. Ó, os irmãos finalizem aí, por favor. Aqui tá Agora aparecendo apareceu. também. Ah, Pronto, vamos dar continuidade. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Sofrendo severa perseguição, os santos de Tessalônica foram aparentemente persuadidos, talvez por uma carta forjada, que o dia do Senhor tinha chegado. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. No primeiro capítulo, Paulo salienta que um dia de juízo está realmente chegando àqueles que não obedecem ao evangelho. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Os santos de Tessalônica eram crentes e foi a perseguição que sofreram que deu testemunho disso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. No entanto, não só não era o dia do Senhor, mas também, quando esse dia viesse, iria trazer juízo sobre aqueles que os atormentavam. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulos 2 e 3. No segundo capítulo, Paulo aborda diretamente o erro, a vinda do Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com ele, ainda não tendo ocorrido. É a prova de que o dia do Senhor ainda é futuro. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Além disso, esse dia não virá, abre aspas, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, fecha aspas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Este é o anticristo, abre aspas, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Fecha aspas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O capítulo encerra-se com uma palavra de consolo e com a primeira menção de esperança tendo sido restituída a eles nesta epístola. No capítulo final, Paulo pede suas orações. Ele tinha confiança no Senhor para que fizessem as coisas que lhes eram ordenadas. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Quanto a alguém que andasse desordenadamente, eles deviam se apartar do tal. Cada um devia trabalhar por seu pão. Devemos estar ocupados até que venha. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 12. Paulo termina a epístola encomendando-os ao Senhor, abre aspas. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós, fecha aspas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ele chama a atenção especial para a saudação por sua própria mão, talvez em referência à carta forjada. O interessante, né, irmão, da gente ir aprendendo, né, a dividir a palavra de Deus,
como é exortado aí mesmo em Timóteo, né, um pouco na frente, vai ser exortado isso. Esse 2 Tessalonicenses aqui no capítulo 2, eu creio, aí os irmãos podem me corrigir, que ele está falando e serve para nós também, a igreja, né? Eu creio que fala serve para os dois aqui. Eu creio que até o apóstolo Paulo está falando dos dois aspectos, vamos dizer assim. Mas o que a gente nota aqui bem claro é o versículo 3, né? Que não é para nós, igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo, o versículo 3 aí. Se o irmão quiser colocar aí, né, tiver com a Bíblia, só para nós notar que não é para a igreja esse versículo 3 aqui. Embora que pode ser aplicado, né? Eu creio que para a igreja também alguns pontos. Não pode ler, só o versículo 3. Para mim ainda está no texto aqui, Jefferson. Eu tá compartilhado, irmão, a Bíblia. Tá, aqui já está aparecendo para mim também. Deve ser o meu aqui que está bugado. Agora apareceu. Qual verso, irmão? Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aí nós vemos, né, irmão, que é claro que essa fala aí do apóstolo Paulo aí, não é para a igreja, não tem nada a ver com a igreja, né? Porque a igreja não tá esperando esse homem do pecado, né? Porque nessa época aí a igreja já não vai estar mais aqui. Nessa época aí a igreja já vai estar no céu com o nosso Senhor Jesus. Então aí esse versículo 13 aí é claro para os judeus, né? Que é quando vai aparecer esse homem da perdição, que é o anticristo. Então, a gente sabendo dividir a palavra de Deus, eu digo isso para os irmãos, porque eu lia esse versículo, eu me interessei bastante nesse capítulo 2 aqui, quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu fiquei muitos anos na denominação, mas não tinha o exercício de ler a palavra de Deus. Eu interessava, eu confundia muito, porque eu ficava misturando, a gente fica misturando sem entender. Mas depois de eu ouvir os vídeos dos irmãos, entender, dividir a palavra de Deus, eu fui entender que aqui eu creio que está falando, serve para a igreja também, mas várias aplicações aqui é para Israel, para após a igreja, né? E isso é que deixa a gente, faz a gente entender a palavra de Deus e descansar e ter até paz, porque aí você entende mais o significado da palavra. É,
Só mais um complemento, irmão. Eu digo isso porque a gente vê que hoje, infelizmente, eu, no meio da denominação, a gente convive com isso, né? De ter essas passagens aqui como que é para a igreja. Então você fica esperando, o Senhor só vai vir quando acontecer essas coisas, né? E aí causa uma confusão na cabeça. Por que que causa confusão na cabeça? Porque você volta antes lá no arrebatamento, na primeira carta, no capítulo 4, e você entende uma coisa, quando chega aqui, você, sem aprender, sem saber dividir, aí causa uma confusão. Então, foi bem, para mim foi bem interessante ver os vídeos dos irmãos que me esclareceu bastante. E eu, infelizmente, hoje, muitos pregam, né? Como o irmão falou aí mais cedo, prega que a igreja vai passar pela grande tribulação. E se alguém já está pregando e que a igreja vai passar pela grande tribulação e alguém vem ler essas passagens aqui, ele só vai confirmar o erro, né? Ou seja, ele está pregando errado, você vem confiando no que alguém falou. Quando lê isso aqui, você diz, não, aqui está confirmando que vai ser assim mesmo. E aí causa uma confusão. E esses versículos aí anteriores, né, até a base para o que eu estava falando mais cedo, na primeira fala, né? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com eles. Essa é a esperança e o anseio da igreja, né? A vinda do nosso Senhor Jesus e o nosso encontro com ele. E aí o apóstolo Paulo começa a exortá-los, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Aí ele vai dizer, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, né? O texto lá do irmão traz, né, que possivelmente já teria cartas falsas, né, assinadas como se fosse de Paulo e perturbando, né, a paz dos irmãos, dos cristãos, dos santos. E também, hoje, a gente, como eu estava falando, né, de hoje, por conta da má doutrina, e aí, infelizmente, os irmãos saem, né, da firmeza da palavra de Deus para poder ir atrás dessas doutrinas de, de ensinamentos errôneos, que a gente vê que tem muito irmãos vivendo nesse temor, né? Até passou recentemente aí um caso, né, de que uma cantora aí estava pré-anunciando o apocalipse, né? Ah, vai vir um apocalipse, e a outra disse, não, se vier eu amasso o apocalipse, né? Trazendo assim para ver onde está o entendimento daqueles que professam ser cristão, né? E tá basilado em doutrinas de homens. Está esperando o apocalipse, está esperando as coisas que são referentes às escatologias acontecerem. Essa não é a esperança da igreja, né? E infelizmente esses ensinos saem corrompendo, né, o entendimento de muitos santos e até no seu viver no dia a dia ele anda atemorizado com. A gente sabe que esse mundo ele está sendo pavimentado para a vinda do anticristo, para o reinado da besta do anticristo, né, por permissão de Deus, mas nós, né, que somos igreja e temos a nossa esperança na vinda do nosso Senhor, não devemos estar nos prendendo a esses detalhes, não, a essas organizações, né? A gente está vendo as organizações, as coisas acontecendo, a gente não deve estar olhando para isso e se atemorizando,
dando um exemplo, né? Até o irmão Mário brinca sobre isso, né? Que há muito tempo atrás, quando surgiu o código de barra, o pessoal achando que o código de barra era o símbolo da besta, era o número da besta, e ninguém queria usar o código de barra. E recentemente, quando veio o Pix, o Pix é o código da besta. Então, essas coisinhas é por causa da falta de entendimento, e aí as pessoas, a gente sabe que essas tecnologias que estão vindo, né, tá tudo corroborando para quando ele chegar, ele usar dessas coisas desse mundo para o seu reinado, né, por assim dizer, né, o tempo que ele vai imperar aqui. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a igreja está aqui, né, a gente não deve se afligir com as implementações dessas coisas e a gente usar para o evangelho, né? Aí a tecnologia do Meet, né, a gente já usa para estar nos reunindo virtualmente, estar discorrendo, estar nos ocupando com a palavra do Senhor, com aquilo que realmente nos alimenta e nos faz fortalecer na esperança, na doce esperança. Então a gente vai usando essas coisas que a gente sabe que o fim dela vai ser para o anticristo dominar aqui, mas enquanto o Senhor não permite, né, enquanto a igreja está aqui, a gente vai usando para o nosso proveito, né, para o nosso proveito, querendo colocar assim, né, é, só uma coisa, né, e não nos perturbando, né, que como está aí no versículo, né, que é por espírito, então, às vezes uma pessoa vem e diz que vai acontecer isso, como eu já ouvi dizer que os cavalos já tá sendo liberados, e eu sonhei, ou o Deus me falou, o Espírito me falou, inventam, né, alguma coisa, algum ser espiritual dizendo que os cavalos do Apocalipse estão vindo, as taças já estão sendo derramadas, por isso que está tendo guerra ali, guerra aqui, né? Aí entra na questão do que é por palavras também, né? Ou até mesmo alguém escrever, mesmo nos dias de hoje, não será um absurdo, né? Alguém de Chico Xavier aí escrever dizendo que foi Deus que disse que vai começar o apocalipse amanhã, né? E aí, infelizmente, por não estar firme nessas verdades, os irmãos começaram a se atemorizar, a se perturbar, como se e tomar isso como verdade, né? Irmãos, já são 9h06, acredito que a gente já pode estar encerrando por aqui o nosso estúdio de hoje, graças ao Senhor, e partindo da próxima aí, se o Senhor não voltar antes e nós estivermos por aqui ainda, para dar continuidade. Está aqui tirando a gravação.